humanismo é a nossa segunda escola literária, tá? E ele foi um período de transição. O que seria um período de transição? É um período que você está saindo um pouco de uma escola literária e está entrando para outra. Quando a gente fala de escola literária, nós temos que nos atentar que, assim, não existe uma data fixa, tá? Então, vamos dizer assim, dia 1º de janeiro de 2020, acabou o trovadorismo e começou o humanismo. Não existe uma data fixa. Como que muda de uma escola literária para outra? Aparecem novos escritos, tá? Novos textos literários, novas manifestações literárias, diferente do que estava sendo até aquele momento. E aí mais pessoas começam a ir para as novas formas literárias, e aí começa a fazer essa transição de uma escola para outra. Até então, no trovadorismo, nós tínhamos o Deus no centro de tudo, né? O que seria assim, a igreja manda em tudo, o padre, o bispo, eles são os senhores absolutos. Existe o rei, mas o rei não tem tanto poder, tá? Já que no humanismo, a gente já começa a perceber que o homem começa a falar, peraí, não é bem assim, peraí, eu estou pensando. Começa mais a parte da razão, né? Existe Deus ainda, Deus nunca vai sair, tá? Mas o homem começa a questionar algumas ações, né? É aqui que também começa a parte do feudalismo, que vocês viram lá no ensino fundamental, que existia aqueles feudos, existe a pessoa lá que cuida do feudo. Aqui começam as trocas, né? A pessoa começa a surgir a moeda mesmo, né? Eu vendo as coisas para você. Então, eu começo a pensar mais. E a parte da literatura, tá? As principais características mesmo da literatura, a gente vai ver mais como uma parte teatral, tá? Então, as pessoas, elas começam a ser retratadas no humanismo de forma alegórica, né? As pessoas e as situações, tá? Vai retratar a parte psicológica das pessoas. Então, eu vou ter, em algum teatro, eu posso ter um teatro que o meu personagem vai ser o diabo, eu posso ter um personagem que vai ser o padre, né? E esses personagens vão carregar algumas características que normalmente é uma crítica de alguém, tá? E quem foi essa pessoa que trouxe esse teatro para a literatura foi o Gil Vicente. O Gil Vicente, ele é considerado como o pai, né, do teatro da língua portuguesa e da língua espanhola, tá? Ele é a maior expressão da obra artística e não apenas lá quando começou, tá? Então, Gil Vicente, ele é a pessoa, assim, master do teatro, vários teatros ainda hoje continuam com algumas características do teatro vicentino, tá? Nós temos aí vários filmes e algumas séries também que tem a estrutura do teatro vicentino, que tem as alegorias, né, que tem algumas características sociais, né, trazem a crítica social em forma de pessoa. Então, você tem aquela mulher que trai o marido, você tem o padre que não é uma pessoa tão honesta, né? Então, são críticas que você faz à sociedade de forma de personagem, tá? Então, um exemplo bem recente, assim, vamos dizer assim, que várias pessoas já viram, né? É o filme O Alto da Compadecida. Vou só passar rapidinho, não vou passar o filme para vocês. Só para a gente poder ver aqui um pedacinho só para vocês entenderem. Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Então, aqui, né, no teatro, nesse filme da Alto da Compadecida, nós temos alguns personagens, né, que foram bem expostos. Nós temos a figura, né, de Jesus, que é um Jesus negro, né? Nós temos Nossa Senhora. Ele também traz aqui, ó, a gente consegue ver aqui sentado, a figura tanto do padre quanto do bispo, mas não eram pessoas tão
honestas, né? No filme ele traz essas pessoas fazendo uma crítica mesmo à parte negativa deles, né? Que existiam vários padres e vários bispos que, se falassem dinheiro, tudo podia, e se não falassem dinheiro, tudo era contra os mandamentos da igreja, né? Temos a mulher que trai o marido, né? Temos um homem, vamos dizer, um homem frouxo, um homem que é traído, um homem que não tem uma atitude. Nós temos aquele mentiroso que quer sempre ter uma vantagem em tudo que acontece, né? Então, por que são alegorias? São personagens que fazem características de um grupo de pessoas, de um tipo de pessoas. Não é que todo padre é desonesto, mas ele traz na figura do padre aqueles que são desonestos. Ok?